Porque Deus fez o que a lei, enfraquecida pela carne, não pôde fazer, enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Ele carregou o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. As coisas velhas se passaram. E agora tudo se fez novo. Sim, Ele vive. Extravagante amor. O tema da mensagem de hoje é como experimentar a vontade perfeita de Deus. Se tem uma coisa que o ser humano tem buscado, é ser feliz. E principalmente o povo de Deus fica num monte de questionamento. Será que essa é a vontade de Deus? Quer seja num relacionamento, quer seja num namoro, quer seja num casamento, quer seja para um trabalho, para uma profissão. Vou fazer esse vestibular, será que essa é a vontade de Deus? Quer seja para qualquer situação, na igreja, ministério, todas as situações nós questionamos e perguntamos, será que essa é a vontade de Deus? Porque nós sabemos, por causa da sua palavra, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, assim como um pai planeja. Olha, eu quero que o meu filho, aqui nós apresentamos, você perguntar para a Rafaela o que eles planejam, o que eles pensam, qual é o futuro que eles pensam para os seus filhos, vai estar lá os melhores projetos e planos, e assim com Deus para conosco. Então, quando nós nos dispomos a viver os planos de Deus para nós, é certeza de sucesso, é certeza de alegria, é certeza de paz. E só que não é tão simples, é muito complicado. Tem muita gente que frequenta a igreja, que acredita em Deus, que se esforça para viver os planos de Deus, mas não consegue. E eu fico, aonde que está o problema? A gente vem na igreja, ouve uma palavra, como aconteceu nessas últimos 2 domingos, falando sobre a vontade de Deus, sobre que Deus age, que Deus trabalha, que independente da situação Deus está agindo, mas daí na última eu falei, mas Ele age para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que não só frequentam uma igreja, mas aqueles que cumprem seus mandamentos, são aqueles que colocam em prática. Mas aí a gente sai daqui então falando, nossa, eu vou colocar em prática, então agora eu vou começar a procurar viver aquilo que Deus falou. Só que a gente sai, parece que na semana seguinte a gente já não lembra mais de nada. A gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer. E eu pergunto, onde que se encontra esse problema? E eu queria ler um texto e começar a falar como a gente pode, talvez, experimentar, qual é o caminho para experimentar essa vontade. E eu queria ler com você Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. A base é o versículo 2, mas eu quero para você ler o versículo 1, para você ter uma noção, entender um pouquinho. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Por favor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, eu imploro, eu peço
pelas misericórdias, pelo amor de Deus. Paulo está assim, gente, pelo amor de Deus, ele está insistindo, ele está falando, olha, eu rogo, eu peço, eu imploro, pelas misericórdias, pelo amor, pela graça, por tudo aquilo que Deus fez por nós, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que Paulo está falando isso? Porque antigamente o culto estava relacionado a sacrifícios mortos, ou seja, ou eram sacrifícios de animais que homens pegavam, animais sem defeitos, animais, para cada culto, para cada pedido de perdão, para cada oferta, era um tipo de animal, era pomba, era cordeiro, era cabrito, era boi, mas era o quê? Uma maneira de prestar culto, hoje nós vamos para a igreja, cantamos, levantamos a nossa mão, declaramos, falando, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Naquela época, uma das maneiras disso era oferecer sacrifícios, era ir lá pegar animais, ir para o altar e matar e sacrificar animais. Agora Paulo está falando, não, agora o culto de vocês não tem mais a ver com sacrifício morto, mas agora o verdadeiro culto, um culto racional que vocês precisam, é vocês mesmos, e não é vocês mortos, não é vocês irem para o altar e se sacrificar, não, agora esse culto é vocês se entregando, dando tudo que vocês têm, tudo que vocês são, ou seja, é a vida de vocês colocada nesse altar, é vocês entregando tudo que são, tudo que têm, pensamentos, vontades, sentimentos, tudo isso diante do altar. Esse agora é o culto racional de vocês. Não é mais esse culto de oferendas, de sacrifícios mortos, mas é agora o culto que vocês podem oferecer, é vocês se tornando santos, irrepreensíveis, começando a entregar tudo que vocês têm e tudo que vocês são, ou seja, a vida de vocês. Até aqui tudo bem? Agora, como fazer isso? Porque não é tão simples. Como que você pega uma turma que estava acostumada a um padrão de culto, um padrão religioso, um padrão de cultura, porque aqui já tem, aqui Romanos, já é uma cultura grega, junto com uma cultura israelita, já é uma mistureira, então tem cultura religiosa, cultura do lugar, do país, cultura, tá um monte de confusão, tem um monte de informação, tem o que é ser santo, o que é oferecer culto, só tem uma maneira de nós começarmos a oferecer um culto genuíno a Deus, sabe qual é? Se encontra no capítulo 2, no versículo 2, como fazer isso? Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou dessa cultura, ou daquilo que vocês vivem, disso tudo que contamina vocês, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Vocês precisam agora começar a ter uma mente, precisa começar a trocar o HD, deletar algumas coisas, alguns pensamentos, alguns ensinos, alguns costumes. Não se amoldem ao padrão, não tomem a forma. Roma tem uma maneira de viver, Jerusalém tem outra maneira de viver, a Europa tem outra maneira de viver, o Brasil tem uma maneira de viver, o século I tinha uma maneira de viver, o século XXI tem outra maneira de viver, mas vocês não podem, se vocês quiserem oferecer a vida de vocês como um sacrifício vivo e como um culto verdadeiro para o Senhor, vocês não podem ter uma mente padronizada por essas culturas.
por tudo isso que enche vocês. O que vocês precisam fazer? Renovar esses pensamentos, essa mente, ter uma renovação da mente. Só então, por que vocês precisam ter essa renovação? Para que vocês sejam capazes do quê? Que vocês sejam capazes do quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, aqui Paulo está afirmando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que nós, para que eu, para que você, para que aqueles cristãos daquela época fossem capazes de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles precisariam de uma coisa. O que era? O que era? Ter uma mente renovada. Meu querido, você sabe a grande complicação do ser humano? Maior inimigo, a maior dificuldade do homem está aqui, ó. Os nossos inimigos, você acha que teu inimigo é a tua esposa, você acha que teu inimigo é o teu patrão, você acha que teu inimigo é o governo, você acha que teu inimigo, quero dizer que teu inimigo está aqui, ó, dentro. Os teus maiores inimigos moram aqui. Hoje se estuda muito, tem uma ciência que se chama neurociência, além da psicologia, da psiquiatria, mas a neurociência é algo mais palpável, onde que eles colocam aqueles fiozinhos, eles estudam junto, tem um auxílio da psicologia, da psiquiatria, mas a neurociência mais tem procurado estudar e cada vez mais chega à conclusão, coisa complicada é a mente do homem, é o cérebro, é o pensamento, é mais complexo, é mais fácil você estudar galáxias, estudar tudo fora do que, ou qualquer outro organismo do homem, é mais fácil ser estudado ou descobrir coisas do que a mente do homem. Estudos recentes da neurociência apontam que o homem tem cerca de 100 mil pensamentos por dia. Vamos lá. A neurociência, o último estudo da neurociência diz que o homem, o ser humano, tem cerca de 100 mil pensamentos por dia. Ele vem da gente, ele vem de fora, ele vem de Deus, ele vem do diabo, ele vem de pessoas, vem da religião, da televisão, da internet, vem de coisas que vemos e ouvimos, etc. A questão é que somos bombardeados constantemente com pensamentos. Agora, durante o culto mesmo, desde quando começou o culto, eu vou fazer algumas... Você já pensou em várias coisas. Enquanto rolava a música, a hora que você entrou aqui, você estava entrando, você já pensou, será que eu desliguei o gás? Será que eu abaixei o negocinho? Será que eu deixei comida para o cachorro? Será que, não sei o que, a hora que eu comecei aqui, você já começou, que hora que vai acabar o culto? Não sei o que, nossa, o que a gente vai comer? Será que a gente vai no Tite? Ou será que a gente vai não sei aonde? Você já pensou, ixi, olha, fulano não veio, e o que ele está fazendo, será? Olha, eu não sei quem. Você já teve mais de 20 pensamentos agora aqui, brincando. Eu falei alguns, mas se pensar agora, você vai lembrar que você já teve mais uns 10 pensamentos aí. A nossa mente não para. Você está ouvindo alguém falar com você, você numa conversa, a pessoa começa a falar, você já está pensando o que você vai responder. Você não está prestando, a nossa mente é um negócio, parece fio desencapado, fica assim, ó. Eu falei para a Nilva, eu não sei aqui, eu falo para a Nilva que eu tenho, Augusto Cury fala que nós temos o ser humano da atualidade, ele sofre daquele síndrome do pensamento acelerado. Eu sofro disso, a Nilva fala assim, às vezes eu paro, ela está conversando, eu estou quieto, assim, ela fala, Nilva, Marinho, o que você pensou? Eu falei, nossa, Nilva, agora, daí às vezes eu falo, ó, pensei nisso, eu acho que se esse estudo aqui, eu estou nos 150 mil por dia, ou nos 200 mil por dia.
A gente é assim. Às vezes eu estou pregando aqui, eu estou pensando coisa. É assim. Agora, a questão é o seguinte, porque esse estudo, além dele falar que o ser humano tem em média 100 mil pensamentos, ele diz algo mais alarmante, que cerca de 80% desses pensamentos são pensamentos negativos. Não é a religião que está falando isso, é a neurociência, a ciência que tem estudado, levado a sério essa questão do cérebro. Esses mesmos estudos mais recentes, dizem que 80% dos pensamentos, ou seja, de 100 mil pensamentos que você tem por dia, 80 mil pensamentos são pensamentos negativos. Será que eu vou ficar doente? Será que vai ter cura? Será que meu filho vai acontecer isso com meu filho? Será que eu vou perder o emprego? Será que qualquer coisa, os pais saíram para viajar, será que vai ter acidente? Eu estou saindo e a estrada, e será que vai entrar ladrão em casa? Será que não sei o quê? A gente pensa muita coisa. Mas muito do que faz o ser humano, tem feito o ser humano pensar em coisa negativa, é tudo que tem bombardeado a gente. A gente tem sido bombardeado de coisas negativas, de notícias negativas, de coisas violentas. O mundo, ideologia, sistema tem a maneira de formar o pensamento da humanidade através de todas as coisas. Você vai para a televisão, você vai para a reportagem, para um jornal. Eu não coloco 80%, mas pelo menos 90% é coisa ruim. Você vai para a internet, de 80% a 90% é coisa ruim. É conversa, é notícia. E daí tem estudo para isso. Coisa boa não dá ibope. Coisa boa não dá ibope. Então, o que é? Coisa ruim, é carniça. O ser humano está virando urubu, que gosta de carniça. A gente tem uma notícia boa, não quero. Agora tem, fulano aconteceu isso, tragédia. A gente fica. O problema é que isso tem alimentado a gente. Isso tem sido o nosso alimento. Automaticamente, o nosso alimento, o alimento do ser humano. Automaticamente, ele vai lá, fica vendo violência, morte, assalto, desgraça. O que ele vai pensar? Mais cedo ou mais tarde vai ser eu. Ele fica ouvindo, fulano ficou doente, fulano está doente, fulano está doente, fulano está doente. Você fica na fila, que hora que vai ser eu? Você fica assim, meu Deus, que hora? Será que... Você vai para um exame, você não pensa, você tem 10 pensamentos sobre o resultado do exame. 8 pensamentos é que vai dar coisa ruim. Agora, esses são os pensamentos, porque a palavra de Deus fala que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos ruins? Os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de nos dar um futuro. Só que está lá a gente, em meio a essa cultura, em meio a esse mundo, assistindo. Eu falo, eu tenho dificuldade, eu escolho muito bem as séries e filmes que eu assisto, mas está difícil. Você coloca, você começa, acha que vai ser bonitinho. Coloquei uma série, porque a série que eu assisto é a Advogada Extraordinária, que tem assuntos legais, daí recomendado pelo pastor André, Pousando no Amor, achei muito lindinho. Daí eu fui lá nesse dorama, daí tinha uma outra série lá, A Lição, sobre bullying. Eu falei, deve ser bonita essa série. Não assista, meu querido. É história de vingança, que é coisa horrível. Eu falei, porque esses coreanos, eles estão começando a trazer, e por isso que eu falei para a Nilva, está sendo um sucesso, porque os coreanos, eles têm uma cultura, os orientais, uma cultura de respeito. Eles estão voltando a fazer, eles fazem coisa bonitinha, romance, aquele romance
meio proibido, que não pode quase tocar, aquelas coisas, porque hoje não tem mais romance olhou, já está na cama, já está dorme comigo, faz não sei o que, já é traição, não sei o que, até o ser humano já não está aguentando mais, daí vem os orientais, coreanos, fazendo romance à moda antiga, fica lá todo mundo viciado em dorama, porque a gente quer na verdade isso, mas é difícil, porque você começa a ver um filme, eu gosto de filme, eu gostava de jogar bola, não posso mais, gostava de fazer um monte de coisa, que hoje meu lazer de vez em quando, que eu quero relaxar, quero assistir um filme, eu estou desistindo, eu já estou assistindo os filmes de antigamente, que eu sei, porque hoje não tem um filme, sem ter violência, sem ter sexo, sem ter traição, sem ter um monte de coisa, e é isso que gera cultura. Daí você vai para a religião. Meu querido, a religião está muito deturpada. E daí, você vem para esse texto. E daí a gente frequenta a igreja. E daí, a gente vem na igreja, ouve uma palavra legal, e você fala assim, eu quero viver isso. Eu sei que Deus tem isso. Eu sei que Deus quer me fazer feliz, eu sei que Deus Ele quer me transformar, só que você sai daqui, você ouviu 1 hora de uma palavra de Deus, você sai daqui, você volta a ser bombardeado, com palavra do mundo, com palavra do diabo, com palavra desse sistema, com tudo isso, e aquilo fica enchendo a tua mente, e fica enchendo. E o que você começa a pensar? Raramente você começa a pensar na palavra, porque a palavra já ficou. Na terça-feira, você já está com as coisas na tua cabeça de segunda, do que você já ouviu dos amigos do trabalho, o que você já assistiu, o que você já viu na internet, a notícia do jornal, não sei o que, na terça-feira e daí você já brigou com o marido, você já não sei o que, já voltou tudo isso daí, e daí, por que eu não experimento a vontade de Deus? Porque as decisões que você toma, são reflexos daquilo que você pensa, e aquilo que você pensa, é reflexo daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que entra para dentro de você. E a primeira coisa que eu ia falar, como experimentar a vontade de Deus, e esse texto fala, é renovando a nossa mente, que o próprio texto fala. O texto fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. É você que tem que transformar os seus pensamentos pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de comprovar. Então, primeiramente, você precisa renovar a sua mente, ou seja, trocar os pensamentos. Tem um ditado, uma frase que eu não vi, tem algumas discussões de quem que é o autor. Deixa eu ver aqui. Não sei de quem que é o autor, mas diz assim: semeia-se o pastor Nilson, eu já vi o pastor Nilson citar umas 2, 3 vezes esse ditado, esse pensamento. Semeia-se um pensamento, colhe-se um ato. Semeia-se um ato, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. Eu vou repetir, semeia-se um pensamento, colhe-se um ato. De tanto você pensar, você vai acabar agindo. Semeia-se um ato, essa ação, de tanto você faz uma vez, tem 1, 2, 3 atitudes, isso já se torna um hábito, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, de tanto esse hábito começa a fazer parte de você, você vai colher um caráter, isso já começa a ser teu caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino, teu caráter vai determinar o destino. Provérbios 23:7, a primeira parte, na ARA, diz assim:
porque como você imagina em sua alma, ou aquilo que você pensa tanto, daquilo que você fica tanto pensando, assim ele é, assim você vai acabar se tornando. Palavras e ações, antes de se tornarem palavras e ações, foram pensamentos, ficaram ali. Por isso que Jesus fala sobre pecado, quando ele vem, ouviste o que foi dito ao antigo, não adulterarás. O que é adulterar? É você se deitar com uma mulher. Porém eu digo, aquele que já na sua mente pensou em deitar, em cometer o adultério ali, por quê? Na verdade ali já começa, porque quem começa a pensar, quem começa a ficar pensando hoje, pensa amanhã. Agora a questão é que quem começa a pensar tanto nisso, é quem está assistindo isso, quem está ouvindo sobre isso, quem está numa roda de conversa, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, quem está lá vendo uma novela, olha, porque isso foi a melhor coisa, ou está assistindo um filme, e os filmes estão todos assim agora, os atuais, o legal é você deixar a tua família e se aventurar, e no final, isso que foi felicidade, isso é que é felicidade, daí você começa a ver isso, daí você começa a pensar, será que não é isso que falta para mim? Será que não é isso? Será que é isso? Não, para ser feliz, porque olha a aventura, viva a sua vida, e eu vou me alimentando, e eu começo a pensar, puxa, e se eu fizer? Daí eu vou para um computador, eu vou para a televisão, eu começo a ver aquilo, e porque eu estou vendo, eu começo a pensar, e se eu fizer? E se, olha, será que é legal? Será que é gostoso? Será que como que vai ser? E tal, até amanhã depois eu começo a falar, a hora que eu vejo, eu já estou agindo, e daí, eu ouço a palavra de Deus, eu creio em Deus, mas isso eu vejo uma vez por semana, uma vez, 2 vezes por mês, eu não tenho a palavra, eu estou vendo, eu estou sendo alimentado dessas coisas, e o que eu penso muito mais. Eu falei para a Nilva, e eu já falei aqui na igreja, na época da política, eu comecei a ver mais política, comecei a ver bastante política rapaz, eu pensava só em política, até as pregações, eu comecei olha, eu tenho que alertar o povo, eu tenho que não sei o quê, porque olha, isso é um absurdo, não pode, olha, o povo está cego. Eu comecei a ficar perturbado, eu comecei a ficar irritado, eu comecei a ficar irado. Mas por quê? Porque eu via aquilo e ficava pensando, como que pode? Será que o pessoal não está vendo? Será que não sei o quê? Esses pensamentos, por quê? Porque eu estava vendo aquilo. Daí eu começo a ficar, eu falei, opa, peraí, isso não pode, minha mente precisa ser renovada, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me encher da palavra. O que a palavra fala disso? O que Deus quer isso? Sabe, você começa, daí você assiste um filme, eu falei dessa série aí, A Lição, que é uma porcaria, não recomendo, não sei se você já assistiu. Eu assisti e eu sou assim, eu não consigo, eu quero ver o final. Então foi assim, acho que 5 capítulos numa madrugada só, foi. Eu fui dormir, sonhei com um monte de coisa de vingança, coisa ruim. Por quê? Porque aquilo. Agora sabe o que acontece quando eu passo uma madrugada lendo, orando, lendo, orando, pensando na pregação? A hora que eu durmo, eu sonho com a palavra de Deus, eu tenho revelação, Deus começa, está dando para entender? E quando eu me encho dessa palavra, os meus pensamentos não são os mesmos pensamentos da maioria. Enquanto está todo mundo tendo 80 mil pensamentos por dia negativo, porque só vê tragédia, só vê desgraça, só vê porcaria, aqueles que se permitem se alimentar ou receber coisas do Senhor, começam a falar, peraí, não é tão assim não, peraí,
Deus está no controle, Deus está agindo, Deus quer o meu bem, Deus pode realizar um milagre, não é, o mundo está um caos, a política está um caos, não sei o que, mas a minha vida está nas mãos daquele que tudo pode, naquele que me ama, naquele que guarda, naquele que está agindo para o meu bem. Eu começo, agora a questão é essa, não tem como a gente experimentar o bem, a boa e perfeita vontade, se eu estou aqui na igreja, ouvindo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a amiga ali fala assim, você vai ficar para titia, você tem, talvez seja a última oportunidade tua. Mas peraí, mas Deus, será que Deus não está cuidando? Não, você que tem que fazer, você tem que ir, todo mundo, negócio é o seguinte, peraí, mas eu vou, então eu vou, o mundo está assim, tá pensando que o negócio é curtir a vida, é aproveitar, você está nova, você tem que curtir, você é novo, você tem que fazer, você tem que transar, você tem que fazer, você tem que beber, você tem que curtir, você tem que fazer tudo, peraí. Daí ali na frente eu não estou experimentando a boa e perfeita vontade de Deus. Mas por quê? Porque os meus pensamentos não foram renovados. Eu frequento a igreja, eu ouço a palavra de Deus, mas eu ouço muito mais essa cultura, eu ouço muito mais tudo ao meu redor, todas as vozes, parece que falam mais alto do que a voz de Deus. Por isso que muita gente, pastor, ou qualquer, eu acho que eu estou fazendo a vontade de Deus. Sabe por que você acha que está fazendo a vontade de Deus? Porque você não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, você ia perceber que você está longe de fazer a vontade de Deus. Sabe por que você acha que você está, não tem problema, eu segui os meus planos. Não. Balaão seguiu os planos dele até a mula empacar, e ele ficou bravo com a mula via que o anjo estava impedindo ele de seguir, e ele não via, e ele é um profeta. Tem um monte de gente que a mula está espremendo, porque a mula começou a espremer Balaão no muro lá, e Balaão começou a se machucar, mas a mula começou a fazer isso porque tinha um anjo impedindo o caminho, e a mula estava vendo, e Balaão começou a bater na mula. Daí a mula falou, para de me bater, eu não estou seguindo porque tem um anjo aí na frente. Tem gente que Deus está fazendo a mula falar, e mesmo assim a pessoa não está percebendo que ela não está fazendo a vontade de Deus. Porque ela, não, mas eu estou, não, você não está. Sabe o que você está seguindo? Você está seguindo os desejos, você está seguindo os anseios. Você realmente não conseguiu renovar sua mente para conseguir entregar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você prefere sacrificar os animais, você prefere vir aqui na igreja e levantar a mão e chorar. Você acha que isso é culto? Não, isso não é culto. Culto é você entregar a sua vida, tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você tem. Você entregar o teu presente, o teu futuro, a tua casa, a tua família, teus relacionamentos, teus negócios, tudo nas mãos de Deus. E para você fazer isso, você precisa ter uma mente renovada, porque senão você vai ficar aí, você está dando dinheiro, está entregando dinheiro para pastor, porque é isso que se fala. Espera aí, a Bíblia fala isso daí? Eu sei que tem maracutaia, eu sei que tem coisa errada no meio evangélico, no meio de igreja, tem pastor corrupto, tem um monte de coisa. Mas espera aí, então por conta disso você vai ver o que a Bíblia fala, vai procurar saber aonde que você... Tem muita gente que eu falo assim, que não procura saber a idoneidade da igreja, de quem ele segue. Daí, então agora começa a ver a idoneidade, para de repente perceber, falar assim, não, olha, eu vou fazer, estou falando, e porque, até mesmo porque dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro, porque Deus provê de outros lugares, tem a ver com coração, tem a ver com fidelidade. Aonde está o teu coração? Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Meu tesouro está no que eu tenho, no que eu sou, no que eu estou ajuntando. Espera aí, então não está em Deus. Sabe, vamos renovar essa mente.
Como que eu posso renovar essa mente? Sabe por quê, meu querido? Jesus disse, e eu estou falando isso porque Jesus disse em Mateus 15, 19, quando eu falei que palavras e ações antes foram pensamentos, o que tem tomado conta do teu pensamento? Porque eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que sai da igreja aqui, durante a semana está fofocando, está falando mal, está criticando, não é só a igreja, está criticando a família, está criticando o país, está maldizendo, está não sei o que, está traindo, está cometendo um monte de absurdo, mas sabe por quê? Porque é o que está na mente. Olha só o que acontece, Jesus falando em Mateus 15, 19, pois do coração tem a ver com emoções, com sentimento, com pensamento, pois do coração saem os maus pensamentos, daí, por causa que eu penso, porque está no meu coração esse pensamento, surge os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e porque eu fico pensando, fulano, não sei o que, merece, não sei o que, olha que fez, olha que não sei o que, tal. Espera aí, então teu coração não está na palavra, porque a palavra fala que Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Espera aí, se eu lembro disso, espera aí, eu não quero que o meu Deus me odeie, nem que, eu quero agradar ao Senhor, eu quero amar aqueles que me maldizem, eu quero amar, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero colocar em prática aquilo, o Senhor deixou o seu Espírito para me auxiliar. Agora, é isso que a gente tem ouvido? Não, a gente ouve isso daqui num domingo à noite, e às vezes a gente ouve e fica com a cara feia. O que o pastor está querendo dizer? Não estou querendo dizer para mim, para você, para nós. Porque a gente fica pensando, às vezes eu tenho pensamento ruim como você. O pensamento nosso é terrível. Jesus diz em Mateus 12, 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Por isso Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu querido, coração, mente, pensamento, não adianta só oferecer sacrifício, não adianta só ir para a igreja, não adianta só levantar a mão, tudo isso faz parte, mas se eu não tiver uma mente renovada, eu vou sair daqui e vou continuar perguntando por que Deus? Por que Deus? Eu não estou vivendo a sua vontade? Por que parece que nada dá certo para mim? Porque você sai daqui e na tua cabeça só tem coisa boa. Mas não é culpa tua. Aliás, você é bombardeado por essa cultura. Agora, como é possível controlar ou trocar os pensamentos? Porque aquilo, esses dias, eu mesmo, uma vez que eu fui fazer uma cirurgia na época que estava Covid em alta, fui fazer uma cirurgia, entrava no hospital, você tinha que assinar. Você está ciente que aqui é um lugar de contaminação, que você pode pegar a Covid e pode morrer. Assinei. Daí passa lá, tem que... Você está ciente que aqui é um lugar de contaminação, que você pode morrer. Daí tá bom, tá. Daí você entrou na máquina, você ia passando do lugar sujeito a contaminação, não sei o quê. Eu comecei, sentei, tudo lugar, você tinha lugar sujeito a contaminação. Chegou uma hora que eu parecia que já tinha pego Covid. Eu vou morrer aqui. Começou a vir esses pensamentos. Ué, olha aqui, eu estou me alimentando do quê? Lugar sujeito a contaminação, é aquilo que está me alimentando. Eu estou lá, comecei a pensar, nossa, daí a cabeça já pensei, nossa, se eu morrer a Nilva não vai poder nem me ver, e não sei o que, não está podendo nem, ai meu Deus, comecei a pensar na Nilva, como que ela ia ficar, pensei no meu pai, pensei na Laura, em um segundo você pensa tudo.
Daí passou esse primeiro minuto, começou a vir a palavra de Deus. Daí aonde começa a vir, daí você se sente aquele incrédulo, né? Você fala assim, nossa, né? Mas é o que vem primeiro. Mas daí, de repente, começou a vir. Ah, meu querido, eis que estou contigo todos os dias. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que você passe pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque você se apegou a mim por amor, eu o livrá-lo-ei. E assim começou a vir um monte de texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e habita debaixo da sua sombra, ele vai livrá-lo, sabe? Começa a vir esse monte de texto. Por quê? Porque está aqui, eu me alimento disso. Não vem só aquele monte, porque daí, numa dessa, daí quem já tinha ouvido um monte de coisa, naqueles grupos de WhatsApp, meu marido entrou no hospital e morreu, minha vizinha entrou no hospital e morreu, meu primo entrou no hospital e morreu. A gente não começou a receber um monte de coisa disso? E se começasse só a ver aquilo, eu estou no hospital, o que eu ia pensar? Entrei no hospital, eu vou ser o próximo a morrer. É assim que fica. Agora isso, meu querido, serve para tudo. Nosso pensamento, o que você tem pensado a respeito de você, a respeito dos outros, a respeito da tua família, a respeito dessa igreja, a respeito das coisas de Deus? É o que a cultura, o que a televisão, o que os influenciadores, o que os artistas têm massificado, ou o que a palavra de Deus tem falado? Porque o segundo ponto e o último é mudando a fonte de informação. A gente precisa mudar a fonte de informação. E aqui vai, infelizmente, meu querido, o povo de Deus, entra lá no canal da igreja, nossa, vira e mexe eu tenho falado, gente, ouça a pregação do domingo passado, ouça a pregação do domingo retrasado, ouça as palavras que tem tido. Saiu, acho que essa semana, as pregações do pastor David, eu já assisti todas. Por quê? Porque eu me alimento, eu leio a Bíblia, isso é alimento. Agora tem gente que não, eu vou lá no canal, pregação que eu acho que eu e você precisaria ouvir pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Eu vou lá em pregações minhas, pregações dos outros, 38 visualizações, ou seja, nem um quarto, um quinto daqui, não volta a assistir. Agora isso daí é alimento para você. Quando você está passando uma situação, eu vou ouvir aquela palavra que fala, que declara que o Senhor está agindo, mesmo quando eu não vejo. Agora não, agora você assiste a novela, você assiste a Netflix, você fica vendo tudo, dá uma pregação, você não consegue assistir. Você não consegue ler a Bíblia. Mas eu não entendo a Bíblia. Eu leio, eu não lembro o que eu li ontem. Você lembra o que você comeu há 3 dias? Você entende qual o processo que você comeu? Mas aquilo te alimentou? O Espírito, Jesus, quando ele está falando acerca do Espírito, ele fala algo muito importante, meu querido. Eu estava no hospital, quando eu comecei a ficar com medo, eu estou dando exemplo. Quem que começou a trazer as palavras? Foi o Espírito. Mas ele começou a trazer palavras que eu já tinha ouvido, que eu já tinha lido, que eu já tinha relido. Porque ele fala, Jesus falando acerca do Espírito, ele fará vocês lembrarem tudo o que eu tenho dito. Não fala que ele vai fazer vocês descobrirem algo que vocês nunca ouviram e não viram. Fala que ele vai fazer vocês lembrarem algo que vocês já ouviram, algo que vocês já leram. Agora quem não lê a Bíblia, quem não ouve a palavra de Deus, quem não se alimenta disso, o Espírito fica assim. Quem se alimenta só desse banquete de lixo desse mundo, vai ter que continuar
com os 80% de pensamento negativo, que tem gerado depressão, preocupação, síndrome do pânico, tem gerado divórcio porque a mulher só fala, só critica, só fala aquilo que o coração dela está cheio. Os maridos só porque não falam daquilo que o coração deles está cheio. Porque se o coração tivesse cheio da palavra de Deus, a boca falaria o que o coração está cheio, mas o coração não está cheio, porque ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais se alimenta da palavra de Deus, ninguém mais ama a palavra de Deus. As pessoas, o máximo, e parece que é o ápice, é ir na igreja e prestar um sacrifício morto. Quer levantar a mão, quer cantar, isso é muito bom, a gente precisa fazer, mas com vida, porque isso tem que ser uma consequência do nosso dia a dia, daquilo que está no meu pensamento. Eu venho, levanto a mão, porque eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, cada manhã, por isso que eu não sou consumido. Então eu venho e levanto a mão, eu paro de pensar nas coisas do dia a dia, do que estão falando, do que estão dizendo, porque agora o meu alimento, aquilo que enche a minha mente, o meu coração, é a palavra de Deus. Então agora já não é 80% de pensamento negativo, pelo contrário, é 80% de pensamento positivo, é os pensamentos de Deus. Paulo fala, eu tenho a mente de Cristo. Agora quem que tem a mente de Cristo? Quem lê a palavra de Cristo, quem ouve a palavra de Cristo, quem se enche da palavra de Cristo, porque senão você tem a mente natural, carnal, você tem a mente da cultura do Brasil, você tem a mente da cultura da internet, você tem a mente dos influenciadores dessa época, você tem a mente que não foi renovada. E por isso que você às vezes frequenta a igreja, você acredita em Deus, você gosta, você simpatiza, você se denomina cristão, mas você não consegue colocar em prática, porque na verdade as tuas ações são reflexos dos teus pensamentos, e os teus pensamentos são reflexos do que você tem se alimentado, e você tem se alimentado muito mais da cultura, do que a gente vive, e a gente não tem feito o que Paulo fala. Vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovem os pensamentos, troquem esses pensamentos do mundo, da cultura, dessa religião, para os pensamentos de Deus. Daí vocês vão experimentar a boa, perfeita vontade. Eu quero fazer algo nessa noite. Antes, quero só ler alguns textos. Puxa, vou ter que dar uma... A nossa mente é um HD que tem sido bombardeado com lixo, violência, sexo, traição, ódio, contenda, morte, mentiras, ilusão. E quase não nos alimentamos da palavra de Deus. O que domina o seu pensamento é o que tem alimentado os seus ouvidos e olhos. Para terminar, quero exemplificar a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, você sabe a história dela, sofria 12 anos de uma hemorragia que não parava. Ela já tinha, o texto fala que ela gastou tudo que ela tinha, sofreu na mão de médicos, de gente que falava, agora você vai ficar boa. Não, ela perdeu. E naquela época, mulher com na época do seu fluxo, ela era considerada imunda, ela não podia ter contato social, contato nem com a família, nem com o marido. Quem tocasse numa mulher nos seus dias, era considerado imundo, então ela tinha que se retirar, ela tinha que ficar isolada, porque ela não poderia ter contato com ninguém. Imagine uma mulher com 12 anos, ela com certeza foi abandonada pelo marido, os filhos, porque ninguém poderia tocar, e ela não poderia sair, porque se ela saísse, as pessoas vissem, ela poderia ser apedrejada, ela poderia sofrer um crime, essas pessoas, era como uma lepra, não poderia, e ela, por isso que ela sofre, ela paga, ela faz um monte de coisa, porém,
o texto fala algo muito interessante, que mostra tudo isso que eu estou falando, meus queridos. Marcos 5, 27 e 28, por favor. Marcos 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Volta no versículo 27. Quando ouviu falar, vai para o 28. Porque pensava, porque ela ouviu algo a respeito de Jesus, ela começou a pensar. O que ela ouviu de Jesus para fazê-la ela pensar? Se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Eu vou falar o que ela ouviu. Ela começou a ouvir, existe um homem, Jesus de Nazaré, que tem aonde, ele tem tocado nas pessoas, ele tem curado enfermos, ele tem curado cegos, ele tem curado os paralíticos, ele tem ressuscitado pessoas, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias enviado, nele ele tem solucionado, dele sai graça, dele sai virtude, dele sai poder. Aquilo começou, porque ela ouviu isso, alimentou ela tanto, porque ela poderia falar assim, deve ser mais um, porque ela já tinha sofrido, ela já foi desiludida com a cura dela, porque ela gastou tudo e nada resolveu, mas ela ouviu, ela começou a se alimentar com aquilo, e porque ela começou a se alimentar, isso gerou ela começar a pensar, não, acho que eu vou até ele, mas eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele eu posso ser apedrejada, eu não posso, como que eu vou fazer? Se eu do jeito que estão falando, se eu tocar apenas no manto dele, eu não vou tocar nele, eu toco no manto dele. Ela começou a pensar, isso começou a gerar, eu vou tocar no manto dele, porque eu vou poder ser curada, isso gerou atitude. Ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu sobre Jesus, ela deixou de ouvir, isso é imunda, não tem jeito, você acha que não passou pela cabeça dela? Não tem jeito, ninguém conseguiu solucionar os seus problemas, você acha que Jesus vai conseguir? Ela negou, ela começou a ouvir a palavra de Deus e aquilo encheu. Sabe o que tem faltado para a gente, meu querido? Sabe por que você fica ouvindo de tudo? E às vezes por isso que você fala, não adianta para mim, não adianta para o meu marido, não adianta para o meu filho, não adianta para esse Brasil, não adianta para nada. Sabe por quê? Porque você tem ouvido as vozes desse mundo. Se você começar a ouvir sobre Jesus, você vai ouvir que Jesus é a única esperança, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que todos que chegavam até Ele saíam realmente com a vida transformada, que Ele pode todas as coisas, que nele nós somos mais que vencedores. Você vai começar a pensar isso, que eu posso todas as coisas em Jesus, porque Ele me fortalece. Você vai começar a ter uma história mudada, você não vai começar a ouvir, ser alimentado só pelas coisas ruins, teus pensamentos vão começar, e se eu tocar em Jesus, e se Ele quiser me abençoar, e se for o plano dele, porque eu tenho o testemunho da outra pessoa, ela com certeza ouviu testemunhos. O grande problema nosso, é que a gente fica assim, comigo não, sabe por quê? Os pensamentos nossos, da cultura, têm deixado a gente incrédulo, ansioso, com medo, frustrado, revoltado. A palavra de Deus, quem tem uma mente renovada, começa a viver sem medo, sem ansiedade, pode receber má notícia, assustar, será que eu vou morrer? O que vai acontecer? Será que não sei o quê? Daí na mesma hora vai lembrar, peraí, até se eu morrer, a minha vida está escondida nele já, tem um futuro, tem uma eternidade, então não preciso temer nem a morte. A quem temerei? Não tem mais. Mas a partir do momento que eu tenho cercado, que eu tenho recebido a palavra dele, meu querido, e tudo isso está aqui, na nossa mente.
O campo de batalha do ser humano é aqui. O que você tem pensado? O que tem povoado os teus pensamentos? É a palavra de Deus? É o que Jesus pode, o que Deus faz? Ou que esse mundo tem determinado, tem falado sobre você, sobre o futuro, sobre a tua família? Eu quero fazer algo nessa noite, porque tem muita gente que fala assim: pastor, eu não consigo deixar de pensar. Você sabe por que a gente supera perdas? Sabe por que a gente vive feliz, mesmo perdendo, mesmo tendo situações? Porque quem governa a nossa mente, o que eu penso, eu não fico pensando o que eu perdi, o que eu deixei de ganhar. O que governa a minha vida é que Deus está agindo em todas as coisas para o meu bem, que Ele tem algo muito especial, que Ele quer usar, inclusive as minhas experiências negativas, para o bem dEle. Então a gente vive de uma maneira, não com pensamentos negativos. Quando chega uma coisa ruim, eu falo assim: puxa, Deus tem um propósito. Ah, você fica triste? Fico. Puxa, você fica preocupado? Fico. Mas na mesma hora eu começo a contrabalancear, porque a minha vida é cheia, graças a Deus, da palavra de Deus. Então, eu posso ter, meu pensamento, talvez eu tenha 150 mil pensamentos por dia. Mas eu posso garantir que 80%, 90% são pensamentos positivos, são pensamentos bons a respeito da igreja, a respeito da minha família, a respeito independente, porque chega, tem um monte de coisa a respeito do Brasil, não interessa, Deus está acima de todas as coisas, sabe? Então, mas se o Brasil, se acontecer coisa ruim no Brasil, eu sei que Deus está no controle da igreja e vai ser para um bem, sabe? Todas as coisas. Agora tem gente que não consegue. Eu não consigo perdoar, eu só penso o que ele fez, o que ela fez, o que ele deixou, eu não consigo mais pensar. Comece a se alimentar da palavra de Deus, primeira coisa, e comece a deletar as coisas ruins, comece a mudar, renovar a sua mente. E eu quero orar. Eu queria chamar o Ministério Louvor aqui à frente.